Bom, pessoal da Liga Acadêmica de Cardiologia da UFAC, meu nome é Giovanni Cassebe, eu sou médico, minha área é clínica médica, eu atuo como médico intervencionista do SAMU e emergencista da unidade de pronto atendimento do UERB, pronto-socorro de Rio Branco. Agora eu vou abordar a segunda parte do curso de eletrocardiograma normal. Nessa segunda parte, eu procurei abordar sistematicamente a avaliação desse eletrocardiograma em 9 passos. Eu vou utilizar um mnemônico, que é uma sigla, um acrônimo, que vai fazer com que eu siga esses passos e identifique adequadamente o meu eletrocardiograma. O acrônimo é IREFOI-XO, ou seja, I de identificação, R de ritmo, E de eixo, F, frequência cardíaca, O, onda P, I, intervalo PR, Q, de QRS, S, de segmento ST e O, de onda T, intervalo QT. Na primeira parte da identificação do traçado, é importante eu definir o nome, a idade e o sexo do paciente, a data de realização do exame, o horário, principalmente nos casos em que eu quiser acompanhar alterações dinâmicas do traçado eletrocardiográfico ou reversão de arritmias, descrever os dados clínicos pertinentes ao caso do paciente e identificação das derivações. Bom, na segunda parte eu vou avaliar o ritmo. Eu tenho que definir se o ritmo é sinusal ou juncional. Eu considero um ritmo sinusal quando a onda P estiver precedendo o QRS em todas as derivações, sendo que a melhor derivação para avaliar a onda P é a derivação 2. O ritmo ele é dito juncional em duas situações distintas. Quando a onda P for negativa em D2, D3 e AVF, sendo que essa onda P ela tem que estar necessariamente colada ao complexo QRS. Ou no caso em que eu encontrar ausência de onda P, RR regular e QRS estreito. Então aqui eu tenho um traçado eletrocardiográfico mostrando a derivação 2, em que eu identifico uma onda P precedendo todos os QRS, inclusive aqui nesse eletro de baixo. Aqui eu tenho um eletrocardiograma mostrando uma ausência de onda P, o intervalo RR regular. Isso aqui caracteriza um ritmo juncional. Nesse traçado da derivação 2 eu tenho uma onda P negativa colada no complexo QRS. Outra característica de ritmo juncional. Aqui nessa figura eu identifico um traçado eletrocardiográfico mostrando o ritmo juncional, onde eu tenho a ausência de onda P precedendo os QRS e a RR regular. São características do ritmo juncional. Frequência cardíaca baixa, em torno de 40 a 60 batimentos por minuto. Ritmo regular, onda P invertida ou ausente, intervalo PR menor que 0,12 e QRS estreito. Além de avaliar se o ritmo é sinusal ou juncional, eu tenho que definir se ele é regular ou irregular. Intervalos RR consistentemente similares implicam em ritmo regular. Intervalos RR insistentemente diferentes apontam para ritmo irregular. E aí eu tenho que identificar três perguntas importantes. Primeiro, quão irregular é o ritmo? Segundo, ele é discretamente ou muito irregular? Essa irregularidade ocorre em um certo padrão, ele é regularmente irregular. É importante destacar que variações de até 0,04 segundos, ou seja, um quadradinho, são consideradas normais. Aqui eu tenho um traçado eletrocardiográfico mostrando onda P precedendo os QRS, sendo que o ritmo é regular. O intervalo entre duas R's adjacentes é o mesmo, basicamente 4 quadradões. Aqui eu tenho um traçado eletrocardiográfico demonstrando uma ausência de onda P. Eu estou avaliando aqui a derivação 2, eu não vejo onda P precedendo o QRS. Uma característica importante nesse eletrocardiograma é que o intervalo RR é irregular. Aqui eu tenho uma distância de 4 quadradões, aqui eu tenho uma distância de 2 quadradões e meio. Então, um ritmo que tem ausência de onda P com RR irregular e QRS estreito caracteriza uma fibrilação atrial, tema de uma aula posterior. Olhar o eixo. Basicamente eu tenho que identificar D1, AVF e D2. Se D1 for positiva, AVF positivo e D2 positivo, eixo normal. Se D1 for positivo, AVF negativo, eu sou obrigado a olhar D2.
D2 positivo, eixo normal. D2 negativo, eixo desviado para a esquerda. D1 negativo, AVF positivo e D2 positivo, eixo desviado para a direita. D1 negativo, AVF negativo e D2 negativo, eixo desviado para a direita. Então aqui eu tenho um traçado eletrocardiográfico mostrando um ritmo sinusal, porque eu identifico onda P precedendo o QRS. Eu tenho D1 positivo, AVF negativo, D2 negativo, ou seja, eixo desviado para a esquerda. Nesse outro eletrocardiograma eu tenho D1 negativo, AVF positivo e D2 positivo, eixo desviado para a direita. Aqui eu tenho um eletrocardiograma mostrando ser sinusal, porque tem um P precedendo o QRS. Melhor derivação para olhar onda P é a derivação 2, aqui no D2 longo. Eu tenho um ritmo, então, sinusal, regular, com eixo normal. D1 positivo, AVF positivo, D2 positivo. Então, já avaliei identificação, ritmo e eixo. É hora de calcular a frequência cardíaca. Existe uma regra para calcular a frequência cardíaca no ritmo regular. Eu pego 1.500 e divido pelo número de quadrados pequenos entre duas R's. Ou utilizo o método da sequência. Quando a distância entre duas R's for de um quadradão, ou seja, 5 quadradinhos, eu vou ter uma frequência de 300. Se for 2 quadradões, ou seja, 10 quadradinhos, 150 e aí sucessivamente. Então aqui eu tenho um ritmo sinusal regular, eu tenho uma frequência cardíaca entre duas R's aqui, eu tenho 1.500 dividido por 5, 10, 15, 20, vai me dar uma frequência cardíaca de 75 batimentos. Ou pela regra dos 300, eu teria aqui 300, 150, 100, 75. Quando o ritmo é irregular, não vale a regra de 1.500 dividido pelo número de quadrados pequenos. Eu vou ter que separar um intervalo de 3 segundos, ou seja, eu vou contar 15 quadrados grandes, e aí eu vou contar quantas R's eu tenho nesse intervalo. Depois eu vou multiplicar por 20, porque 20 vezes esses 3 segundos vai me dar 60 segundos, porque a frequência cardíaca é em batimentos por minuto. Aqui eu tenho um traçado eletrocardiográfico demonstrando uma ausência de onda P. Aqui em D2 eu não vejo P precedendo os QRS. O intervalo RR é irregularmente irregular e o QRS é estreito. Trata-se de uma fibrilação atrial. Vamos calcular a frequência cardíaca? Então eu vou pegar 15 quadradões, contar quantas R's eu tenho nesse intervalo e multiplicar por 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantas R's eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 20, 120 batimentos por minuto, uma fibrilação atrial de alta resposta. Depois eu vou avaliar a onda P. A onda P é o primeiro componente de um eletrocardiograma normal. A presença dela significa que o ritmo é sinusal, desde que ela seja positiva. Se ela for uma deflexão negativa em D2, D3 e AVF, eu vou pensar em ritmo juncional. A onda P ela representa a despolarização atrial, condução de um impulso elétrico através dos átomos. A onda P ela forma uma convexidade. A localização antecede o QRS, tem uma amplitude de até 2,5 milímetros de altura, ou seja, 0,25 milivolts. Tem uma duração de 0,06 a 0,12 segundos, até 3 quadradinhos. A configuração geralmente é arredondada para cima, faz deflexão positiva em D1, D2, AVF e de V1 a V6. Ela é geralmente positiva em D3 e AVL, negativa invertida em AVR e bifásica ou variável em V1. As ondas P elas devem ser positivas em D1, D2 e AVF, além de negativa em AVR para que o ritmo seja considerado sinusal normal. Nas demais derivações a onda P é variável, pode ser positiva ou negativa. Então aqui eu tenho um ritmo sinusal porque eu tenho onda P precedendo os QRS. Ondas P estranhas. Elas podem ser apiculadas, com entalhe ou aumentadas, podendo representar hipertrofia ou aumento de átrio em associação a doença pulmonar obstrutiva crônica, êmbolos pulmonares, doença valvar, insuficiência cardíaca. Então aqui nessa figura eu tenho 4 tipos de ondas distintas. Nessa onda 1, a P é normal, porque ela tem uma duração menor do que 3 quadradinhos e uma altura menor que 2 quadrados e meio. Em 2, eu vejo
uma onda P de amplitude alta, porque ela tem uma amplitude maior que 2,5 quadrados. Na verdade, ela tem uma amplitude de 4 quadradinhos. Isso representa uma sobrecarga de átrio direito. A sobrecarga de átrio direito ela deixa a onda P alta. A onda 3, eu tenho um aumento da duração, ela está durando maior do que 3 quadradinhos e ela tem um entalhe, ela tem uma cova de camelo na sua superfície. Isso representa uma sobrecarga de átrio esquerdo. E a onda 4, ela tem um aumento tanto na duração quanto na amplitude, é uma sobrecarga biatrial. Nesse traçado eletrocardiográfico, mostra um ritmo sinusal que a gente observa aqui em D2, com uma onda P com aumento de amplitude. Aqui eu estou aproximando para vocês identificarem. Eu tenho uma onda P com uma amplitude próximo de 4 quadradinhos. Fala a favor de sobrecarga de átrio direito. Nesse outro traçado eletrocardiográfico, a gente observa uma onda P aqui precedendo os QRS com uma corcova de camelo. Tem um entalhe e a duração dela está maior do que 3 quadradinhos. Eu aproximei aqui para a gente contar que ela tem 1, 2, 3,5 quadradinhos de duração, maior do que 0,12 segundos. Fala a favor de sobrecarga de átrio esquerdo. Aqui, como a gente está observando na seta. Uma outra característica que pode representar indiretamente uma sobrecarga de átrio esquerdo é o componente final negativo da onda P em V1 com uma duração maior que 0,04 segundos, ou seja, dura mais que um quadradinho, e uma amplitude maior que 1 milímetro, chamado de índice de Morse. Então, em V1, quando eu tiver uma P com uma duração maior que 0,04 segundos, como essa aqui a gente está vendo que ela está durando 0,12 segundos, e tem uma amplitude maior que 1 milímetro, fala a favor de sobrecarga de átrio esquerdo. Vou avaliar o intervalo PR. O intervalo PR ele descreve o impulso atrial através do nó do átrio ventricular, feixe de His e ramos direito e esquerdo. É importante observar a duração, localização, que vai desde o início da onda P até o início do complexo QRS, duração que gira em torno de 0,12 a 0,20 segundos, sendo que amplitude, configuração e deflexão não são medidas no intervalo PR. Então aqui eu tenho o intervalo PR iniciando desde o início da onda P até o início da R. A duração é de 0,12 a 0,20 segundos, como eu falei, e ela corresponde à despolarização dos átrios mais atrás da passagem do impulso elétrico pelo nó do átrio ventricular. Aqui vocês observam um ritmo sinusal, porque tem ondas P precedendo os complexos QRS, mas com um intervalo PR muito longo. Esse aqui eu tenho 10 quadradinhos que vai me dar 0,40 segundos, então com um PR longo. Aqui é o contrário nesse traçado eletrocardiográfico, se eu observar D2 eu vejo uma PR curta. Fala a favor de síndromes de pré-excitação. Nesse caso, com a presença de onda delta, eu tenho uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. O complexo QRS, ele vem após a onda P e representa despolarização dos ventrículos, ou seja, condução do impulso. Ele ocorre imediatamente depois que os ventrículos se despolarizam e se contraem. A contração ejeta sangue dos ventrículos e bombeia através das artérias, criando um pulso. A localização é após o intervalo PR, tem uma amplitude de 5 a 30 milímetros de altura, mas difere em cada derivação utilizada. A duração é de 0,06 a 0,10 segundos, ou seja, metade do intervalo PR. A configuração consiste numa onda Q, na onda R e na onda S. Faz deflexão positiva em D1, D2, D3, AVL, AVF e de V4, V5 e V6. E tem uma deflexão negativa em AVR e de V1 a V3. Então, o QRS é predominantemente positivo em precordiais esquerdas, V5 e V6. Em V3 ou V4 ocorre a chamada zona de transição, onde a R começa a predominar sobre a S. Em V1 eu tenho S maior que R, V2 eu tenho S maior do que R. Em V3 e V4 ocorre a zona de transição. Lembrando que nas derivações precordiais há uma progressão da onda R nesse plano horizontal. A onda R corresponde à primeira deflexão positiva do complexo QRS, a onda Q corresponde à deflexão negativa que antecede o QRS e a onda S corresponde à deflexão negativa que aparece após esse complexo QRS. Didaticamente, eu divido o complexo QRS em estreito e alargado, estreito menor que 0,10, alargado maior que 0,11 segundos. Tenho aqui um ritmo
sinusal, porque eu tenho ondas P precedendo o QRS. Uma característica desse ritmo aqui é que ele é irregular. Observe que eu tenho onda P, ele é sinusal, mas é irregular. Isso aqui é uma arritmia sinusal. A característica importante desse complexo QRS é que ele é estreito, ele é menor que 0,10 segundos. Aqui eu tenho um ritmo também sinusal, tem onda P precedendo o QRS, com um QRS alargado, maior que 0,11 segundos. Aqui também eu tenho uma taquicardia, frequência cardíaca alta, em torno de 150 batimentos por minuto, com QRS alargado, cardia ventricular. No bloqueio de ramo direito, característica importante, vocês vão abordar mais sobre bloqueio de ramo direito numa aula posterior, mas aqui fica a dica. No bloqueio de ramo direito eu tenho QRS alargado, maior do que 0,11, e V1 positivo, a deflexão da onda é positiva. No bloqueio de ramo esquerdo eu tenho QRS alargado com V1 negativo. Onda aqui patológica, ela tem que ter uma duração superior a 40 milissegundos e uma amplitude maior que 25% da onda R do respectivo complexo. Se essa onda aqui vier com entalhe, é chamado de sinal de Cabreira. Então aqui, ó, eu vou aproximar para vocês identificarem, eu tenho uma onda Q patológica, porque a amplitude dela é maior que 25% do tamanho da R. Representa uma área inativa, uma zona de infarto antigo. Nesse outro eletrocardiograma, estou aproximando aqui para vocês identificarem o sinal de Cabreira, que é a onda aqui, ela tem um entalhe no seu interior. Vamos finalizando. O segmento ST, ele representa o final da condução ou despolarização ventricular e o início da recuperação ou repolarização ventricular. O ponto que marca o final do QRS e o início do segmento ST é chamado de ponto J. O segmento ST ele se localiza desde a onda S até o início da onda T. A deflexão, geralmente ele é isoelétrico, não é nem positivo e nem negativo, mas pode variar de menos meio a mais 1 milímetro nas derivações precordiais. Então, na figura A, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Observem que aqui eu identifico também uma onda Q patológica, porque o tamanho dela é maior que 25% da R. Nessa outra figura aqui, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST, em que ele está menor do que 2 milímetros da linha de base. Esse eletro aqui é um ritmo sinusal, mostrando um supradesnivelamento do segmento ST importante, acometendo parede inferior e lateral. Ali, V5 e V6 tem supra, D1, por exemplo. E a onda T, ela representa a recuperação ou repolarização ventricular. Ela segue a onda S, tem uma amplitude de meio milímetro nas derivações 1, 2 e 3 e até 10 milímetros nas derivações precordiais, de V1 a V6. Ela é tipicamente arredondada e suave. Tem deflexão geralmente positiva nas derivações 1, 2 e de V3 a V6, invertida em AVR e variável nas outras. Então aqui eu tenho uma onda T, que ela faz deflexão positiva na maior parte das derivações. Ondas T altas, invertidas ou pontiagudas implicam ou lesão miocárdica ou hipercalemia. Onda T invertida em derivação 1, 2 ou V3 a V6 pode identificar uma isquemia miocárdica. E onda T intensamente apiculada ou entalhada no adulto pode indicar pericardite. Então aqui, olha, tem um eletrocardiograma compatível com isquemia subepicárdica. Eu tenho onda T negativa, pode observar que é uma onda T negativa isométrica, ela é muito parecida e ela é uma T profunda, que eu estou identificando ali em parede anterior e lateral alta. Na isquemia subendocárdica, eu tenho uma T apiculada. Lembrando que em derivações precordiais, a onda T ela pode ter uma altura de até 10 milímetros. Intervalo QT, ele mede a despolarização e repolarização ventricular. O comprimento vai variar com a frequência cardíaca. Um QT longo é um defeito congênito do sistema de condução em algumas famílias e um QT curto pode decorrer de intoxicação digitálica ou hipercalemia. Ele se localiza desde o complexo QRS até o final da onda T e tem uma duração de 0,36 a 0,44 segundos. A onda U representa o período de recuperação das fibras de condução de Purkinje, segue a onda T, tipicamente para cima e arredondada, e tem deflexão positiva.
Para finalizar, eu tenho aqui um eletrocardiograma normal, mostrando um ritmo sinusal, onda P, precedendo os QRS. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Muito obrigado.